como é que está a situação aqui dos institutos federais? Você é um recém-funcionário aqui. E como é que você está sentindo essa expansão da rede? Bom, com relação a Satuba, aqui a instituição já tem 100 anos, né, completando 100 anos. Então já, de qualquer forma, já há uma estrutura montada para quando foi do início, né, dos institutos federais. Já havia uma estrutura montada. Mas mesmo assim a gente ainda carece de inúmeras melhorias para poder receber um número cada vez maior de alunos. Mas se a gente pensar com relação às outras unidades de ensino, as notícias realmente não são boas. Essas outras unidades elas sofrem diariamente com a falta dessa estrutura e de condições adequadas para receber os alunos. Não estou dizendo que nós hoje dispomos também dessa estrutura adequada, até porque vários dos nossos setores precisam nesse momento de reestruturação. Mas a princípio, né, como eu estou aqui somente há 1 ano e meio, o que eu posso dizer é que nós, enquanto institutos federais, ainda carecemos muito de estrutura de trabalho. Quando você fala em estrutura de trabalho, você está pensando em quê? Bom, quando eu falo de estrutura de trabalho, eu estou falando realmente de uma forma geral. Então, tanto para fazer as atividades corriqueiras de prática profissional que os alunos têm que receber, quanto também de estrutura até mesmo para que nós possamos trabalhar. Então, eu, por exemplo, para preparar minhas aulas, eu trabalho em casa. Para corrigir minhas provas, eu trabalho em casa. Então, essa é uma das dificuldades, por exemplo, que eu sinto aqui no Instituto, que é justamente a falta de uma estrutura para você conseguir trabalhar. Então, aqui no Instituto, pelo menos no campus Satuba, nós dispomos apenas dessa sala aqui de docente, que abriga mais de 60 pessoas. Bom, não todas juntas, mas circulam por aqui quase 60 pessoas ou até mais. Então, dessa forma, a gente fica de mãos atadas em alguns casos para conseguir trabalhar aqui. E também reforço, né, a questão das práticas profissionais, que pelo menos aqui no campus Satuba a gente tem muita dificuldade para conseguir fazê-las. Uma das pautas do movimento é a de reajuste, né? Que inclusive causa às vezes algum desconforto com setores da população que acreditam que nós somos privilegiados, e afinal o servidor público já ganha muito bem. O que você acha disso? Então, com relação à questão salarial, realmente o professor do Instituto Federal e das universidades federais, se comparado, né, o salário deles, os que têm doutorado pelo menos, se comparado o salário deles com a média da população, é óbvio que não há muito o que se reclamar. Agora, com relação à greve por conta de reajuste, esse reajuste, embora seja devido pelo governo, é lei, né, essa regularização dos salários de acordo com a inflação, embora seja lei, eu vejo isso como o ponto que não é o principal para a greve. Então eu coloco, por exemplo, como principal a questão de estrutura física para trabalhar aqui no Instituto, como também deve acontecer em outros institutos, né, e em algumas universidades federais novas. E, por exemplo, essa destinação de 10% do PIB para a educação, como talvez as duas principais reivindicações na pauta aqui do sindicato, né? Embora seja passado para a população em geral, para os nossos alunos, que estamos entrando em greve por conta de salário, o que de certa forma não é verdade.